professor Silvio Vansovski, que é o autor, digamos, o presidente, um dos responsáveis, ou melhor, o responsável direto pelo surgimento do Centro de Educação para o Pensar e a editora Sophos. E o professor Silvio é especializado, é doutor na área de educação com crianças, adolescentes e jovens. Nós temos uma experiência, posso falar assim, muito grande de sala de aula. O professor Silvio é, digamos, nativo da sala de aula, um homem que compilou alguns conteúdos deste programa Educar para o Pensar. E eu estou muito honrado de estar aqui com o professor Pedro Lucino. O professor Pedro está conosco já há 4 anos. E um mês e pouquinho aí. Isso, 4 anos ele saiu da atividade que estava e veio trabalhar conosco para assessorar você, professor, que é da região Nordeste e do estado do Amazonas. Então o professor Pedro é o responsável pelas escolas desse grande espaço geográfico do nosso país, que é a região Nordeste e o estado do Amazonas. O professor Pedro também veio de sala de aulas, né, e tem uma grande experiência com crianças, adolescentes e jovens. E isso faz com que ele desenvolva um trabalho dia a dia com os profissionais, com você, professor, com a sua escola, com outras escolas da região Nordeste do Brasil e do estado do Amazonas. Parou para dizer para você que o Centro de Educação para o Pensar começou e está há 30 anos com esse trabalho por todas as escolas parceiras e, digamos, sempre também enviando conteúdo às escolas em prospecção que poderiam trabalhar conosco e escolas que já saíram do nosso trabalho e certamente pretendem retornar. Então nós temos um conteúdo muito vasto. Nosso Centro de Educação para o Pensar tem assessores personalizados para cada região deste país. O professor Silvio, na questão da presidência dessa instituição, prima pela qualidade ao atendimento aos professores, aos coordenadores, aos diretores, aos membros das instituições que utilizam os nossos recursos pedagógicos. Nós temos muitos conteúdos escritos, temos muita didática no sentido de motivar os alunos. Esse tema alunos desmotivados, professor responsável, é um tema ímpar que nós vamos trabalhar hoje. Por isso, neste Diálogos Abertos que estamos fazendo, estamos no 3º diálogo aberto. Isso, e também, professor Pedro, escolas que estão conosco há 30 anos, há 25 anos, há 10 anos, há 1 ano, sabem que a gente tem uma metodologia, que a gente quer que, desde lá a educação infantil até o ensino médio, os alunos, junto com os seus professores, possam desenvolver essa metodologia que nós temos com a sigla LIDA, que é o ler, o investigar, o dialogar e o agir. E todo o conteúdo dos nossos livros didáticos, e você, professor, que está aqui hoje, nessa reflexão conosco, que utiliza um dos nossos livros ou uma das nossas coleções, sabe que todo o material foi pensado dentro dessa metodologia. Além disso, desses materiais didáticos da metodologia, nós temos uma preocupação, professor Pedro? Certo. Com a questão da formação de cada professor. Justamente. Alunos desmotivados, certo? O professor é o responsável. Hoje, ao vir para este momento deste diálogo aberto, eu encontrei uma aluna e gostaria de narrar para você que eu perguntei a ela e falei esta frase: alunos desmotivados, o professor é o responsável? Ela me disse sim. Aí eu, cabisbaixo, parei um pouquinho. Poxa, sou professor, tem hora que realmente eu tenho que pensar que eu sou essencialmente responsável pelo momento da sala de aula. E esta menina foi muito feliz nas palavras, mas eu diria que o aluno também tem sua porcentagem de 100% no momento da sala de aula de responsabilidade. E o professor tem o seu 100% na sala de aula do seu momento de responsabilidade. A equipe pedagógica, os coordenadores. Por isso nós vamos caminhar neste momento do Diálogos Abertos. Eu gostaria que a gente agora começasse a ver umas imagens que vamos colocar para você ver, E
parasse um pouquinho e pensasse sobre a responsabilidade, ser responsável. E no livro do 4º ano, professor, ao pesquisar e estudar esse tema, achei interessantíssimo. Lá no momento, na página 46, já trabalha a responsabilidade do aluno e do professor. E eu gostaria que o professor Silvio, se possível, lesse para mim, para nós, desculpe-me, este conteúdo, tá? Que fala um pouco da responsabilidade de cada um. E tem um momento que tem até atividades. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse motivar, no Educar para o Pensar, começa dentro do nosso material pedagógico. Professor Silvio, se possível, leia para nós. Isso. Então, na escola e em nossa sala de aula, muitas coisas são partilhadas, como os espaços, os recursos educativos e outras coisas são compartilhadas, como o interesse em aprender e ensinar, nosso entusiasmo e as responsabilidades. Várias pessoas trabalharam muito antes de chegarmos até aqui. A escola precisa ser aberta, as salas, os banheiros e os pátios limpos. Tudo tem que estar em ordem para a chegada dos alunos e dos professores. É um grande trabalho em equipe para que possamos estudar, aprender e viver bons momentos com os colegas e os amigos. Imagine se o pessoal da limpeza resolvesse não trabalhar. Quem abre o portão da escola não abrisse. Tudo está interligado. Se uma pessoa deixa de fazer a parte dela, alguém terá que fazer e talvez fique sobrecarregado. Grande verdade, dialogada na comunidade de aprendizagem investigativa, na lida que o professor acabou de ler, investigar, dialogar e agir. Então é brilhante parar um pouquinho e olha só as perguntas que estão aqui, professor, que eu acho que foi você que elaborou ou isto. O que é ser uma pessoa responsável? Aluno do 4º ano refletindo isso. Ser responsável é fazer as coisas que esperam que você faça? Como fazer com que todos sejam responsáveis para que a sala de aula se transforme numa comunidade de aprendizagem investigativa? Comunidade de aprendizagem investigativa, Comai, certo? Que nós já trabalhamos, né? E agora eu gostaria de resgatar com os amigos, com você, educador, que talvez está participando deste primeiro momento conosco, né? Em março trabalhamos Começar Bem é metade do caminho. Em abril trabalhamos Diálogo como método educativo. Foi muito bacana esse tema. Queira rever este momento. Lá, o Centro de Educação para o Pensar, na minha pessoa e do professor Silva, a gente dialogou como esse diálogo como método pode acontecer na escola que adota o nosso material. Em maio agora, fomos desafiados, né, a trabalhar. Alunos não participam. Como motivá-los? Mas o tema específico de hoje, de maio, é aluno desmotivado. O professor é o responsável? Aí a gente para pensar. Eu gostaria que você participasse deste evento, professor, né, conosco aqui, perguntando, trocando ideias, partilhando mesmo o que você sente aí no seu ambiente da sala de aula. Porque como motivar esses alunos? Temos muitas estratégias e uma delas a gente viu agora aqui no livro do 4º ano. Vamos em frente, professor. E aí eu quero fazer um pequeno panorama do que nós vamos trabalhar hoje. A sociedade atual, nós vamos trabalhar um pouco. Bauman, né? Sociedade efêmera, que passa muito rápido as coisas. A trabalhar essa sociedade efêmera, vivemos em tempos líquidos, não é mesmo? O sociólogo polonês Bauman fala isso. A sociedade atual vive num individualismo muito, muito, muito grande, né? A fluidez e as relações nossas são relações pobres, relações fragilizadas, relações medíocres muitas vezes. E somos chamados a pensar. Por isso, vamos parar um pouco agora e pensar. Como está a relação com o meu aluno, a minha motivação pessoal? Mas Pedro, eu tenho muitos alunos em sala. Aí o desafio de criar momentos que você consegue até superar esta quantidade de aluno.
e atenda até de forma personalizada este aluno. Mas é um desafio e tem hora que dá dor de cabeça e cansaço. Por isso, eu gostaria de destacar ainda nessa sociedade egocêntrica que nós vivemos, né? A questão do ego. Muitas vezes vivemos em nossos meios virtuais este eu muito forte. As crianças já começam muitas vezes, vamos ver que no terceiro aninho, tem um momento que a gente vai trabalhar e o vídeo que nós vamos trazer hoje para você, que no terceiro aninho a criança já parece um pouco meio egoísta. Já reflete aquele id. É id, ego e superego. Aquilo que é intrínseco no ser humano, né? Vamos ver um pouco de metafísica. Então, gostaria de destacar ainda que só somos pleno com o outro. Olhe bem, nós só somos plenos com o outro na relação dialógica com todas as formas de vida. Esta relação com o outro, ela é altamente necessária, certo, professor Silvio? E a comunidade de aprendizagem investigativa é um dos meios propícios para motivar a participação dos alunos. E nós temos no livro, né, na nossa coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, né, no 4º ano, na página 25, né, na página 25 nós temos aqui, olhe bem, na página 25, consegui abrir rápido, está aqui, leia esta frase para nós, caro mestre. O relacionamento é o espelho no qual descobrimos a nós mesmos. Sem relacionamento não existimos. Existir é relacionar-se. Krishnamurti. Professor, esta frase é enfática ou não é? Claro. E diz muito do que o senhor está colocando desde o começo, professor Pedro. Nós somos com os outros, né? Nós precisamos nos relacionar. Perfeito. Então, já nesta coleção e lá no início de uma mudança, nós temos... Aí a gente trabalhou muito no outro evento que a gente teve, no outro diálogo aberto, né? Que a gente trabalhou o meu quintal, a historinha, as pessoas se conhecendo, cada criança se conhecendo. Então nós estamos trazendo essa dimensão do conhecer profundamente o outro. E para isso as crianças, por exemplo, com o nosso uso do nosso livro pedagógico, passam a se conhecer e passam a conhecer o outro. E você deve conhecer o seu aluno. Mas Pedro, como conhecer de forma personalizada o meu aluno? Tendo olhos de lince, tendo os olhos de uma coruja, que consegue virar 360 graus. Por isso essa metodologia de motivar, sim, conhecendo o seu aluno, não dá para conhecer na sua essência total. No caso da vida das crianças e adolescentes hoje, né, esse egocentrismo que a gente sente, né, muitas vezes as crianças, os adolescentes não têm limites. Por isso que a aula se torna às vezes cansativa, chata, e aí vem essa posição do descansar, do querer, digamos, na aula até recuperar energia. Aí você e eu, professor, temos essa dimensão do lápis, que é uma história do lápis interessante, que no evento que a gente teve com o professor Luciano, o professor leu essa história, que você pode depois estar... disponibilizando, né? Está disponibilizado para você depois rever. Por isso, esse lápis que é a escola, que vai construindo a sua vida, que vai construindo a sua leitura do mundo, que vai levando a você formar a sua personalidade. E aí, o programa Educar para o Pensar, da editora Sophos e do Centro de Educação para o Pensar, buscou compilar teorias para que fossem aplicadas pelos professores em sala de aula. E o professor, este homem, Nivaldo Alves de Souza, ele foi meu professor de metafísica. O ser, estudar o ser. Talvez eu leia um pouco para você. O pensar bem ou bom pensamento acontece quando somos capazes de mobilizar. Você mobiliza o seu aluno, eu mobilizo, né? Orquestradamente nossas habilidades cognitivas. Então eu tenho que trabalhar minhas habilidades cognitivas, psicológicas, sociológicas, filosóficas, antropológicas, para entender o perfil do meu aluno. Ou seja, as habilidades do raciocínio, as habilidades da investigação em sala de aula, investigar o meu educando, as habilidades de formação de conceito, as habilidades de tradução e de interpretação. Isto está na página 55.
E eu gostaria de destacar outro teórico bacana do Centro de Educação para o Pensar, que eu li este livro vorazmente, li mesmo, escrevi sobre alguma coisa, está lá na plataforma, e eu vou ler a contracapa porque eu achei que vale a pena você, professor, se quiser adquirir este material, mestres, entre em contato conosco. A gente não está aqui, digamos, porque a gente quer simplesmente falar algo por falar, a gente quer apresentar um conteúdo que assessore você, que traga realmente resultado lá na ponta, lá na sala de aula. O Educar para a Emancipação, no caso César Nunes. E César Nunes, na contracapa, escreve, e aqui ele fala até um pouco da história da educação do país, no final ele fala isso. Valorizar a criança como capaz de pensar. Gente, como nós tínhamos uma ideia errada da criança. A gente, graças nos últimos 30 anos, a gente conseguiu recuperar esta visão correta, e ainda não correta, porque nós temos muito estudo a ser feito, muita pedagogia a ser aplicada, como essa pedagogia que eu falei no início, que foi aplicada lá numa escola do Piauí, por uma professora que conseguiu organizar o ambiente da sala de aula da escola e conseguiu alfabetizar a sua escola. Procure na internet alfabetização e uma escola. Saiu hoje este conteúdo. Por isso, a capacidade de pensar, César Nunes fala, criativa e originalmente. E a forma de pensar de uma criança é muito surpreendente. Por isso que trabalhar o Educar para o Pensar desde o infantil até o ensino médio e na faculdade depois com mais propriedade ainda filosófica, antropológica, metafísica, né? Dos ricos e generosos temas do Educar para o Pensar, é também um ato de cidadania, de impulso, de avanço em direção da emancipação plena de todos nós. Como eu quero ser emancipada no meu pensamento. Não é que nada consegue mudar meu pensamento. Alguém consegue mudar meu pensamento se me convencer com ética, com respeito, com coerência. A educação para a curiosidade. Né, professor? Como é bom ter curiosidade de preparar bem uma aula. E como é gostoso sair da aula e dizer: esta aula passou rápido e foi bom esta aula, porque o meu aluno aprendeu história, porque o meu aluno aprendeu a pensar um pouco mais profundamente. Ação solidária são a inspiração da educação para o pensar emancipatório. Eu gostaria de destacar ainda, professor, um livro seu que eu dei uma olhada e confesso que não li todo ainda, vou ler depois todo, né? E você poderia falar alguma coisa mais também, porque você é o autor. O Dia D, a aula D, é um conteúdo que ajuda a dar esta metodologia para motivar os alunos. E olhe bem, tem uma página aqui, tem um momento que é na página 23 e diz o seguinte: o que faz com que uma pessoa pare e escute com atenção o que o outro tem a dizer? O que faz com que uma pessoa pare e escute o que o outro tem a dizer? O professor coloca assim: a autoridade, a confiança, a sinceridade, o medo. Tem gente que escuta que está com medo. Né? A estrutura física, a imposição física do cidadão, a força de convicção ao dizer a palavra, a simpatia. Aí vem a nossa capacidade de fazer isto acontecer no ambiente da sala de aula. E a gente vai ver um vídeo agora, professor. Quantos anos você tem agora? E antes, você tinha quantos anos? 1, E depois? 2, E depois? 3, E quantos anos você vai fazer no seu próximo aniversário? 4 vezes eu vou fazer depois, depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto.
Cada criança que nasce é uma espécie de surpresa para a humanidade. E, na minha opinião, é com esse espírito que devemos acolher as crianças. Esse é o primeiro grande desafio de uma pessoa. Lutar para passar pelo canal de nascimento. Ela aguenta firme e então consegue nascer. Essa é a sua primeira jornada do herói. E ela supera. Eles são guerreiros também, sabe? E eles sobrevivem. Eles sobrevivem a esses partos incríveis. Se pensarmos em um recém-nascido, a gente tem em nossos braços um bebê pequeno, rosadinho e enrugado que mal aguenta a própria cabeça. E aos 3 anos de idade, ele já consegue andar, falar e até mesmo mentir sobre algumas coisas. Então, quando ele chega aos 3 anos de idade, ele já tem malícia e é capaz de sentir empatia pelos outros. Uma das coisas que sabemos é que os bebês são as melhores máquinas de aprender do universo. Mesmo filósofos, psicólogos e psiquiatras pensavam que os bebês eram irracionais, egocêntricos, que eram imorais, que não entendiam causa e efeito, que não conseguiam se colocar no lugar de outra pessoa. E nos últimos 30 anos, a ciência provou que é tudo exatamente o oposto. Vocês são as melhores irmãs. Sim. Não. Sim. Sabe dizer sim? Não. Pinta na folha, filha. Na mesa não. Zizi, pinta na folha, por favor. Eu vou tirar a caneta de você. Em vez de vê-los como tábulas rasas, hoje já sabemos que eles são os melhores cientistas e alunos que conhecemos no mundo. Dizemos que crianças pequenas não prestam atenção. O que queremos mesmo dizer é que nunca param de prestar atenção. Acontece que eles são ultrassensíveis aos padrões de informação e a tudo o que acontece ao seu redor. Que bacana, professor Silvio. Creio que até aquela criança era meio parecida comigo, para descontrair um pouco. Aquele pequenininho rastejando era meio parecido comigo. Sou do aluno, assim por diante. Por isso, vamos ver o que é motivação. Motivação é um impulso, sim, mas um impulso que vai dentro de um objetivo. Você tem um impulso a ser bom mestre? Porque eu tenho o objetivo de ser bom mestre. Mas o aluno não sabe qual é o seu objetivo. Certamente não, mas se lá com 3 anos ele já consegue tocar na perninha da sua mamãe e ver que está machucado, caramba, um aluno já começa a ter objetivos, sim. Não vamos inferiorizar ou subestimar, né, se diz, né? Aquilo que o outro ser, que talvez não está na minha fase, não conhece, talvez ele interprete de uma outra forma. Por isso é importante essa motivação, ser um impulso, sim, ter objetivo. E a motivação é essencial ao ser humano. Sem motivação, eu não saio nem da minha cama, do meu quarto, do meu ambiente particular. Imagina entrar numa sala de aula. Imagina um aluno entrar numa sala de aula. Por isso que o local da sala de aula é sagrado, como já me reportei em alguns momentos. Aquilo que o professor leu, do abrir as... Né, professor? Que lá no 4º ano se reflete. Raul Seixas falava isso. O dia que a Terra parou,
o dia que nós pararmos de ter motivação, de ter esperança. E aí, motivação para conquistar aquilo que você almeja como mestre. E falta motivação, sim. E algumas características é própria do aluno. É próprio de mim não ter motivação para jogar bola se eu não sei jogar bola. Certo? Então há coisas que são próprias do ser humano, estudando profundamente este tema. Digamos, não tenho aquelas habilidades de tocar um violão, mas eu posso desenvolver. Por isso que a dificuldade de interagir com certas atividades é normal. Ainda bem que todo mundo é igual, né, cara? Nessa parafernália da nossa vida, cada um tem suas escolhas, suas opções. Por isso, a resistência ao sentido de adquirir algum conhecimento. E aí eu diria que você tem que procurar o orientador pedagógico, muitas vezes, professor. Se na sua disciplina ia partilhar sim com aquele pedagogo que tem uma especialização específica naquela área. O isolamento, tem aluno que se isola, como eu tinha isso também. O Centro de Educação para o Pensar trabalha o papel do professor. E o papel do professor é ser um mestre, e um mestre no conteúdo, não é verdade? Ser um questionador. Dona Neuza e nossas equipes, né? Dona Neuza eu não falei aqui, mas ela também compilou alguns conteúdos em teorias com o professor Silvio, com César Nunes, com o professor Nivaldo, que eu falei antes, e ela coloca essas ideias chaves, né? Você tem que ser impaciente com o desmazelo mental. Um professor tem que ser impaciente, por isso provocar. Demonstrar interesse e disposição para aprender com o diálogo. O professor e o aluno. Né? O professor deve exercer autoridade. Aquela menina de hoje de manhã, quando diz professor responsável, é porque ele é autoridade, sim, cara. Ele é autoridade no conteúdo, meu irmão. Se ele vai dar aula de violão, ele tem que saber a partitura. Mas o violão se precisa para dar uma aula. Ele tem que saber que é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, as cordas do violão. Ele tem que saber que é de baixo para cima, assim por diante. Então, um teórico em música tem que se aprofundar. Por isso que ele tem que ser mestre. Um teórico no Educar para o Pensar deve estudar profundamente o nosso material, o nosso livro. O que é uma Comai, o que é uma lida. Para que essa interação possa provocar no educando a emancipação que César Nunes dialoga e reflete. Mas os pais como fazer? Os pais, nós temos um livro aqui, Pais Pensam. A professora Neuza agora trouxe, que escreveu este livro. Desafios de um mestre no Educar para o Pensar. Ser empático, não é verdade? Constatar que os alunos carregam dentro de si sonhos. Imagine um aluno querendo falar alto, querendo brincar na sala. Brinque com ele, velho. Se você desmotiva um aluno até a brincar, mas abortou a metade da atividade de motivação. Acreditar no aluno e acolher e ver nele a esperança, passar esperança a ele, não é verdade? Dar voz. Pedro, estás falando coisas simplórias, mas é coisas importantíssimas nessa arte de educar para o pensar. Oferecer a oportunidade de desenvolver talentos, habilidades e contar histórias. O cheirar o aluno. Escutei esta frase hoje, eu li hoje esta frase. Não é cheirar o aluno, né? Sentir o odor do aluno. Mas é aproximar-se do educando. Olhar no olho do educando. Isto é uma pedagogia. Isto é uma clareza de objetivos que você tem como mestre. Educador reflexivo na prática em sala de aula. Um educador reflexivo na prática em sala de aula. Aplicar os conteúdos com entusiasmo, evitando aulas mecânicas. Também você não vai fazer show, cara. Né? Nem precisa. Desculpa a expressão, né? Professor e professor, você não precisa fazer show. Mas você precisa desenvolver algumas aulas sim, né? Estratégias. Um exemplo concreto, no primeiro aninho do nosso livro, né? Da coleção Início de uma Mudança, tá? Conhecer a si mesmo. Aqui pede, olha só, pede para desenhar. Achei interessante essa reflexão e me mostrou que esta aula é dinâmica. Representar a si mesmo. Aí o aluno desenha do primeiro aninho, hein? Lá na coleção desenha como eu me vejo quando estou com as pessoas que amo.
interessante isso, cara. Quando eu estou com as pessoas que amam, hoje talvez eu faria um desenho interessante, que hoje é o aniversário da minha filha, né? Então, tá entendendo? A criancinha faria um desenho específico de como ela está se sentindo, triste, alegre, e ali você tem uma forma de ler o aluno, você vai ver como é que está se sentindo. Se ele desenhou algo muito triste, por que não você conversar com ele e ouvi-lo? Isso lá na página 20 que está aqui do livro, olha só. Conhecer a si mesmo. Outra questão importante, como faça com que o aluno compreenda o que está sendo ensinado, ao invés de apenas memorizar, decorar matemática. Eu ficava doido com algumas coisas que a gente tem que decorar realmente, né? Se eu quero saber que algumas coisas realmente, né, etc., eu tenho que decorar, eu tenho que assimilar sim, mas é um decorar compreendendo. Eu achei interessante a estratégia utilizada também no primeiro ano, na página 19. Não vou mostrar para vocês, mas no livro, na página 19 da mesma coleção, a professora vai falar sobre o tema idade. E no momento ela lá coloca assim, ó, a professora pode dizer que tem a mesma idade que os alunos? Ela faz essa perguntinha para a gurizada e eles vão escrever embaixo. Vai fazer pensar. Claro que ela pode dizer que tem a mesma idade, na forma de brincar, na forma de interagir, mas ela tem uma idade madura, a idade de vida. E aí a interpretação do que é idade em várias concepções. No primeiro aninho, isso não é uma metodologia, isso não é uma motivação, é. Aí eu gostaria de destacar, busque sempre relacionar os conteúdos com fatos da atualidade. Estratégias de exemplo concreto, a gente vai encontrar. Por que eu estou trazendo o livro do primeiro e do quarto ano? Porque eu não poderia trazer uma coleção aqui completa, cheia de coisas aqui para falar para os amigos, para os professores, para os mestres, para os educadores, para quem quer conhecer e aprofundar esses conteúdos que nós trazemos para motivar e dar, digamos, o verdadeiro cunho do professor, a verdadeira responsabilidade do professor, do aluno, dos entes que formam a sala de aula. Então eu trago do quarto ano. E no momento, né, lá no livro, Cultivar a Paz, a cultura de paz melhor. Há uma proposta, procure na internet, fala lá nos jornais, mas hoje é mais na internet, né, etc. também. Procure algo, ato responsável e ato irresponsável. E propõe para os alunos, para eles responderem, criando uma alternativa para responder ao ato responsável. Irresponsável, criando uma alternativa para o ato irresponsável. Ou seja, faz o ser pensar, faz o ser interagir, faz o ser se questionar. O que eu posso fazer? Só constatei o erro e deu. E não me envolvo. Coisas importantes para você aplicar em sala de aula. Trazer fatos da atualidade. Isso você pode pesquisar coisas que estão acontecendo hoje. Elaborar atividades que possam detectar a evolução do aluno. Aí não vou entrar em detalhes, etc. E também estabelecer o ritmo da sala de aula, né? Não fazer uma aula monótona e cansativa. Gostaria de destacar que você e eu devemos estar atento ao aluno que precisa de um aconchego, de um carinho, de um afeto. Aí ele vai sentir esta dimensão afetiva, enfática que nós temos. Por isso, apresente pistas, né, a ele para ajudá-lo, não dê a solução, né? E com isso, ele vai exercer o seu próprio raciocínio. Que bacana. E qual o papel do aluno? O papel do aluno? Tem muita coisinha que o aluno tem que fazer também, né, professor? Se ele for mais ou menos... E aí, professor, às vezes é bacana você... Por que não esse conteúdo você reler, em alguns momentos, partilhar em sala de aula esses conteúdos, né? O aluno tem que sentir-se confortável sim. Pensar e transmitir seus pensamentos, né? Envolver o aluno nesse diálogo, desafiar a pensar, produzir ideias, organizar seu próprio trabalho, contribuir com a organização do grupo, né? Um aluno que não tem interação com o grupo, vamos tentar interagir. Aquele isolado que precisa ser trabalhado, como a gente falou antes. Ter um raciocínio lógico, fazer questionamentos. O aluno tem estas dimensões. E a metodologia que o professor Silvio já nos passou, né? Que a gente já falou no início, metodologia, ser empregada é a lida. Questionamento usando o diálogo como método educativo, tendo presente que o processo é mais importante que as conclusões. Muito bem. Eu gostaria de trazer, professor, um exemplo, digamos, concreto de um mestre, de um professor que eu conheci pessoalmente, professor lá da escola de Floriano,
e ele traz algumas ideias chaves, algumas coisas importantíssimas. E ele apresenta alguns detalhes que nós do Centro de Educação primamos. O professor Emanuel destaca a importância dos estímulos. 55% estímulos visuais. E o nosso conteúdo deve ser realmente visual, trazer imagens, apresentar a sua forma de gesticular na sala de aula. Não ser um robô que chega na sala de aula e começa a falar as coisas e não sei o que, blá. Claro que cada um tem o seu perfil, a sua, né? 38% estímulos vocais. Como você entona a voz. Me recordo que teve um mestre na minha vida que já partiu desse universo, ou melhor, está em algum local, né? Um professor que me ensinou a ler ponto e vírgula. Há momentos que você tem que elevar a voz, abaixar a voz, a audição, a visão. E o estímulo do conteúdo verbal do assunto, né? E aí eu coloquei ali, não sei se você está vendo a imagem, mas se não está vendo, se você vai ver em outro, né? A gente também tem um momento que você vai interagir com a gente. A mão e a dimensão do nariz. Aquele que eu falei do cheiro. E não coloquei porcentagem. Quanto o nariz é importante no sentido de sentir o ambiente. Arejar a sala, como lá no início, aquela abertura da sala de aula para deixar o ambiente propício. E pode ser uma sala pequena, pode ser uma sala grande. Estive em escolas desse país, professor, lá no Nordeste, em que há um desejo muito bacana em organização devido ao calor, sim, em que a sala seja arejada. E não precisa-se muito para isso. Aí os coordenadores e diretores, e quem tem uma instituição, fique atento a isso. O ambiente ajuda, o clima ajuda muito ao raciocínio. O estímulo e o afeto, né? O toque. Aí eu coloco até em dose ética. Partilhando aqui com os assessores do meu ambiente que a gente trabalha, a gente perguntou, como é que vamos falar deste estímulo afetivo? Um estímulo afetivo em dose ética. Surgiu essa ideia. E aí o Avelino nos ajudou a fazer esse raciocínio. E eu gostaria de dizer que ele ainda trabalha e dá essa dimensão da imagem, possibilidade e meios para cativar e motivar os alunos. Imagens, vídeos, perguntas, contar história. Hoje nós tivemos imagens, tivemos vídeos, tivemos perguntas que a gente fez sobre a responsabilidade e contamos histórias. E aí você imagina uma imagem de uma pessoa, de uma estátua se autofazendo. Né? Como é importante você se autoavaliar, professor, na sua pedagogia. Porque eu sou responsável. Mas Pedro, tem hora que é cansativo, eu perco a minha empolgação porque eu tenho que corrigir provas às vezes no final de semana, muitos momentos. E aí a imagem, né, o vídeo, são outras técnicas que você pode usar. E o Emanuel chega a dizer que a momento você pode fazer aulas com, digamos, interpretadas. Sim. Ele vai agora trazer, a gente vai mostrar aqui para você, ou melhor vou trazer uma ideia sobre o livro do 9º ano. Ele dá aula no 9º ano. E no 9º ano nós somos filhos da polis. E lá ele trabalhou no momento o tema política. Ele pediu para os alunos criarem uma videoaula, para não ficar parado o tempo todo. Ele apresentou 15 minutos do conteúdo, porque o aluno tem que ser protagonista. Esse é outro termo importante. O aluno o aluno deve ser protagonista da sua aula, do ambiente da sala de aula. Então nós estamos caminhando neste momento legal do nosso diálogo. Perguntas certamente, né, nós vamos responder também, a equipe está respondendo, né, professor Silvio? Ou depois o senhor poderá estar respondendo também algumas perguntas que vierem, né? Via chat de conversação. Correto. Ou via assessoria, e-mail, ou WhatsApp. Até, professor, é enfático dizer isso, porque daqui uns 15 dias novamente a gente vai convidar para outro evento, né? E é importante você, professor, e eu agradeço muito a sensibilidade de cada mestre da região Nordeste e todas as regiões do país, pela sensibilidade em passar à frente. Porque o objetivo geral é atender as escolas sim, mas o objetivo específico é atender você, mestre. É você que está aí na ponta, na sala de aula. E alunos desmotivados, o professor é responsável? Vamos em frente neste conteúdo. Algumas características metodológicas na aula do programa Educar para o Pensar. É não autoritária uma aula no Educar para o Pensar. Né? É não doutrinária. Desenvolver a acolhida, o respeito,
as ideias do outro. Olha a metodologia, respeitar as ideias do outro. Participar, falar, ouvir, refletir e considerar. Prezar o valor da investigação. Aí eu gostaria, depois você vai ter esse conteúdo, né, professor? A gente não fica aqui a ler, porque a gente quer que você mesmo vá em frente. E o que o mestre no Educar para o Pensar não pode cometer em sala de aula, nessa metodologia de motivar os alunos? Não gritar. Não marcar os alunos complicadinhos, né? São coisas importantes. E aí a gente fica, às vezes, realmente perde um pouco o tino, mas a gente se recompõe. Não bater boca com o aluno. Olha só. Depois nós conversamos, meu caro aluno. Fique tranquilo, depois nós conversamos. Talvez esse termo fique tranquilo, você não vai usar na hora. Você vai usar uma pedagogia diferente. E cada momento é específico, né? Mas, garoto, depois nós conversamos. Dá um tempo aí, maninho. Esse é um termo que eu usava muito, maninho, né? Colega, a gente não usaria talvez, mas é maninho, aquele que está ali contigo, interagindo. Exercer um comportamento, né? Exigir um comportamento do aluno. Por isso tem hora que você tem que olhar nos olhos do aluno e dizer: meu garoto, eu gostaria de destacar, professor, e a gente encerra esse momento, estamos até na frase que a gente já citou de Paul Sartre: o homem não é senão o seu projeto, e só existe na medida que o realiza. Eu gostaria de repetir esta frase e que você, caro mestre, consiga desenvolver o seu projeto. Como? Utilizando muitos recursos no Educar para o Pensar, utilizando César Nunes, utilizando o Nivaldo, utilizando Dona Neuza, os conteúdos, utilizando os conteúdos do professor Silvio, e tendo sim a parceria conosco. Por isso, vamos fazer um Educar para o Pensar que transforme o seu ambiente particular, professor. Aí eu quero lançar um desafio de você rever o seu projeto. Assim como eu a cada dia tenho que rever, o professor Silvio tem que rever o seu projeto nessa nossa instituição, que também é macro nesse país, e muitas vezes a gente tem que, vamos rever a coleção tal, vamos atualizar, vamos pegar um conteúdo daqui e dali. Por isso o nosso projeto muitas vezes deve ser revisto. E o Centro de Educação para o Pensar, na pessoa do professor Silvio, na assessoria de cada colega que está aqui e que tem o seu perfil de passar este conteúdo, né? Por isso temos outros webinários, né, professor, sobre... Sim. No próximo mês, o próximo encontro Diálogos Abertos vai ser sobre a continuidade do que o senhor começou hoje, professor Pedro, que é esse fio condutor que perpassa todo esse material, para que isto também seja uma motivação para o professor e que o aluno perceba que, opa, eu estou discutindo ou estudando ou investigando esse conteúdo agora, mas ele vai retornar num outro contexto, num outro ano. Então, o fio condutor como algo que dá sustentação ao programa e, ao mesmo tempo, tranquiliza o professor, tranquiliza a própria família, de que, opa, meu filho está no primeiro ano discutindo algumas coisas, opa, está no quinto ano discutindo outras coisas, ou lá no sexto da escola, em cada momento em que o aluno está. Mas isso nós vamos discutir daqui um pouco, no próximo encontro Diálogos Abertos. Justamente. Então, não sei se a gente pode encerrar por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua acolhida, a sua participação, e passe até para outros membros da instituição da vossa escola. Ou seja você no meio público, no município, nós temos muitas pessoas de Caxias, nós temos pessoas de Baturité, nós temos pessoas do Ceará, de Manaus, não é verdade? A Educação para o Pensar possibilita esses conteúdos para todas as regiões. Com certeza. Um abraço a todos, que possamos nos encontrar em breve. Do Centro de Educação para o Pensar, da Editora Zófos, dos outros assessores das outras regiões, né? As suas reflexões contribuíram sim para que a gente cada vez mais entenda da importância desse programa Educar para o Pensar nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos buscando uma escola em que o aluno, em que o professor... Muito obrigado e fiquem bem.